O livro do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ele termina com essa palavra, travessia. Eu tenho tatuado isso aqui, travessia, e o infinito, né? E eu sinto que as nossas vidas são travessias, né? De todos nós. E é muito, para mim, é muito melhor atravessar acompanhado, né? Então, quando eu pensei em travessia, em atravessamento, né, em caminhada, em estrada. Tem La Estrada, do Fellini, né, que é o meu filme favorito, que também é sobre isso, sobre uma digressão, né, uma coisa que vai. Muito melhor fazer acompanhado. Então, eu imaginei que era um grupo, um grupo de pessoas, ou um grupo de baleias, um grupo de animais, um grupo de poeira cósmica, um coletivo, né, caminhando juntos. A gente utiliza a voz como metáfora, mas a voz como um canal de comunicação, né? Para expor os nossos desejos, para expor os nossos lugares de existência, né? E o uso da voz ela é o contrário do silenciamento, né? O silêncio é muito importante. É sempre bom o silêncio quando ele é necessário. Mas também a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa entrar em interações, em diálogos, né? Cada vez mais. Porque a intolerância no mundo, de uma forma geral, é o que gera todas essas guerras, né? Que é sobre a não escuta. Então, o uso da voz no trabalho é propor uma escuta, uma atenção. Não só para a voz, mas para os outros sentidos também, né? Para o olhar, para o ouvir, para o se tocar, para estar juntos nesse sentido de escuta total. A Gal Costa é a cantora que eu mais gosto, assim, né? A Gal e a Elisa, as duas ficam assim. Aí várias outras. A música popular brasileira me inspira muito. Todos os meus trabalhos, as coisas que eu imagino, ainda que não existem, estão calcadas na música popular brasileira. É engraçado. E também no cinema, na literatura. E a Gal, quando a Gal faleceu, foi em 2022. Eu estava já morando aqui. Eu estava trabalhando com a Madalena Vitorino lá na Odmira, em Odmira. Aí de manhã me mandaram uma mensagem, a Gal faleceu. Isso para mim foi um baque enorme, porque é o sinal de que o tempo está passando, de que os nossos ídolos estão morrendo. Semana passada foi o Lô Borges, que também é um representante do Clube da Esquina. E bem, faz parte de mim, da minha, como, da, do meu modo de ser, né? Da minha constituição enquanto pessoa, da minha subjetividade. A Gal Costa, eu cresci escutando os LPs da Gal, né? Então me inspira muito. E o cantar é um disco que é muito solar, que é muito alegre. Então é contraditório, porque foi justamente no auge da ditadura no meu país, né? Eu nem era viva ainda. Eu nasci em 84. O álbum é de 74, né? Mas eu cresci escutando ele. E escutar ele é uma promessa de futuro, é esperançoso. De manhã eu tenho uma amiga que chama Laia, que ela faz a preparação vocal do trabalho, e ela também é muito fã da Gal Costa, a gente já morou junto. E de manhã, às vezes, quase todos os dias, ela botava o disco, cantar. Isso anos atrás, quando a gente morou junto. Então, eu acordava com essa música, o Barato Total, né? Acordar assim, a gente quer viver, a gente quer viver. Então, por mais, independente do que tivesse acontecendo na minha vida, quando eu acordava assim, e ela trazia um suco, uma vitamina, tipo, para mim o trabalho é sobre isso, é sobre a gente quer viver. E
E agora a gente está vivendo num período um pouco difícil, né? Nós que migramos, né? Nós que vivemos em outro país que não é o nosso, em outra cultura, outro sistema político, outro tudo. E a intolerância está cada vez maior, né? E também essas lógicas difíceis do fazer político, né? Do você conviver. Então, o cantar, quando eu escutei o disco, quando eu pensei na peça, quando eu pensei em baleias, e as baleias elas cantam. Então tem a ver com isso, esse prazer de escutar o som de uma baleia. Para mim é o mesmo prazer que eu sinto de escutar Gal Costa e de escutar o som a voz de uma pessoa. Né? E a baleia eu também considero como uma pessoa. Encontrar esse grupo é muito engraçado, porque a peça também fala sobre resistir juntos, né? Todos juntos, com as diferenças, com as qualidades, com as potências, com as dificuldades de estar juntos. E é um grupo muito heterogêneo, que foram chegando de formas diferentes. Assim. O Cavalo de Mamãe é o coletivo que eu criei ao lado do Piero Ramella, que é esse, e da Francisca Pinto e da Bárbara Cordeiro. Quando eu mudei para cá, a gente foi se conhecendo e tecendo essa relação e solidificando o desejo de estar junto como grupo. E depois foi chegando a Sara Paternese, que é uma italiana, o Ial Tembe, que é da Suazilândia, e depois o Daniel Pisamiglio, que chegou, e depois agora ele está na França, ele teve que ir, e depois chegou a Valesca Timen para cuidar da comunicação. Depois chegou Maiara Batista e Clarissa Rego. E por último chegou o Antônio Bolânio, que é um português lindo, maravilhoso, que chegou para é a cereja do bolo no sentido de que chegou para dar uma animada no trabalho, porque é isso, a gente fica nessa montanha russa, é muito tempo junto, né? Muitos meses juntos, muitos meses elaborando, pensando. E aí às vezes estar no coletivo tem essa dificuldade, como estar numa família, como estar num grupo de amigos. Então é um grupo muito diverso, muito heterogêneo, que talvez a riqueza do trabalho está aí também. Mas eu estou amando estar com essas pessoas e talvez é provisório, talvez é para esse trabalho, talvez... Na verdade, eu já estou pensando no próximo. Estou pensando já no próximo com a Marlene Monteiro, cantando a Marlene Monteiro Freitas. Eu vou falar isso aqui para ficar registrado. Eu estou cantando ela para ela poder chegar junto e eu acho que vai dar certo. Mas quando eu penso que vão juntando as pessoas, o meu desejo é que elas fiquem cada vez mais juntas, igual os pinguins, aqueles pinguins, família de pinguins, né? Que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, o Piero, por exemplo, agora ele teve que se ausentar nesse projeto, aconteceram uns problemas, mas ele vai voltar para o grupo. O meu desejo é esse, que a gente some, né? Some cada vez mais, mesmo que seja esse trânsito livre, onde pessoas chegam, pessoas vão. Eu sinto que eu tenho um imaginário que é muito simples. Ele vai muito para o que eu vejo, né? Para o que eu vejo, para o que eu observo na natureza, por exemplo, que eu tenho curiosidade de estudar e estudo os hábitos dos animais, por exemplo. Os hábitos, os sistemas, as ecologias de determinadas espécies. Então eu vou muito nesse lugar de fazer associações, né, com o nosso comportamento humano, com o comportamento animal. Então é o que eu venho estudando muito e depois eu vou montando uns quebra-cabeças assim de imagens que vão surgindo. Eu gosto muito do Fellini, do David Lynch, do cinema também, né, que apresenta muita coisa interessante, muitas pesquisas que vêm também de lugares antropológicos e culturais que me interessam, de comportamento, de novo, de sociedades, né, comunidades ali. Mas a minha cabeça é muito louca, porque eu sinto que meu pensamento não é linear. Então, para as criações, eu vou me aproximando dessas coisas que me alimentam, como eu te falei, da música, do cinema, da literatura, muito isso. Então, a cada vez eu vou colecionando essas coisas que vão alimentando esse imaginário, mas é sempre partindo de um animal. Tipo,
Por isso que eu penso que é simples, né? Parte de uma coisa muito concreta, que me interessa, que me comove, observar os animais, olhar para os animais e entender os sistemas entre eles, né? Como funcionam. Agora eu estou numa viagem, estava nas baleias, agora eu estou numa viagem dos elefantes, estou pensando como que eles vivem o luto. E aí, depois que eu penso elefantes, luto, como é que nós vivemos o luto, né? Aí eu começo a pesquisar como que é o luto, o enterro, os velórios na Índia, aí no México. Eu tive na Colômbia esse ano, fiquei 3 meses lá junto com um grupo de teatro incrível. E aí eu fico observando como que as pessoas existem, coexistem, né? Coabitam o planeta, assim, né? E aí, nesse sentido, eu acho que minha mitologia, os meus mitos surgem a partir de uma coisa que é muito concreta e que eu vou abrindo, né? Depois para uma ancestralidade que eu respeito muito. E aí eu sou de um país maravilhoso que nos proporcionou, apesar de ter sido uma invasão, né, nos proporcionou uma mestiçagem incrível, né, de influências africanas e indígenas, e depois, sim, europeias. E esse mix, né, isso me alimenta muito. Sinto que estar em cena, estar num lugar poderosíssimo que é o palco, né? Que é esse lugar do teatro, né? Que, é- que as pessoas vão comungar, né? Um discurso, uma poética, um imaginário, uma ideia, um pensamento. Eu sinto que o teatro é um dos lugares mais poderosos assim de diálogo, de encontro, né? De encontro com o outro. Então, quando eu estou na sala de ensaio também, porque não é só estar em cima do palco no teatro, né? Para isso acontecer, para uma peça acontecer, né? Existem milhares de travessias antes, né? Então, para mim estar aqui nesse palco e poder ter a produção do Alcântara, por exemplo, da Cotugeste, do Teatro Municipal do Porto, de ter essas instituições que, que possibilitam o trabalho acontecer, isso para mim é validar minha existência como artista, validar minha existência como pessoa neurodiversa, validar minha existência como uma pessoa queer e como uma pessoa não branca. E milhares outras de coisas, né? Que a gente é, né? Dentro de uma só existem... Eu mesmo que sou geminiano e meu mapa astral está cheio de gêmeos, eu sou muitas coisas. Mas eu sinto que aí está o meu poder. Um poder entre aspas, né? Um poder pensando na força, de poder existir enquanto pessoa. Essa é a minha existência, isso é o que mais me alimenta, é o que me deixa vivo. Quando eu não estou no ensaio, a minha vida é banal, sabe? Quando eu não estou na sala ou pensando na criação artística, ou quando eu não estou no cinema, mesmo nesses lugares mais como espectador, né? Eu sinto que a minha vida é muito banal, tipo, eu quando eu vou para casa eu não consigo dormir, porque eu fico já querendo que dê o outro dia, eu já fico pensando, escutando o disco da Gal de novo, do começo ao fim. A, a peça fica viva na minha cabeça, tudo fica vivo, esses encontros temporários ficam muito presentes, né? Então, quando eu não estou nesse contexto, eu sinto que minha vitalidade diminui um pouco. Aí sim, eu preciso estar com minha família, eu preciso estar com os meus amigos mais antigos, preciso estar no Rio de Janeiro, em Fortaleza, que foi onde eu cresci, né? Eu preciso dessas outras forças para poder também legitimar a minha existência, mas acho que pronto, o lugar que eu me sinto vivo é aqui, nesse encontro de criação e de fabulação artística. O trabalho também ele vai sendo construído de uma forma não linear. Às vezes chega um elemento, por exemplo, a coisa do som da voz, a primeira vez que surgiu a ideia de olhar para isso foi no exercício com o João Fiadeiro, lá no Fórum Dança, no PACAP, né? O Programa Avançado de Criação em Artes Performativas. No exercício, eu estava com o Piero e o Piero, que é esse, o Erlandson, que também estava lá nesse contexto, fazendo um estudo, uma pesquisa de voz, de distorção da voz. Eu estava com um cone desses de trânsito, que eu uso na peça,
Isso foi 3 anos atrás e depois isso reverberou até agora, né? Ecoou na peça. Que era uma pesquisa dessa sonoridade, assim, da distorção. Tava com o Cone, o Erlandson estava com o microfone e o Piero estava jogando na mesa de mistura com esse som. E eu estava tentando, né, reproduzir esse som de baleia. Tentando ir para os agudos e para os graves. E a gente ficou um tempo nesse trabalho com o João, que era uma composição em tempo real, né? E no final disso, o Piero falou assim, a próxima peça podia ser sobre baleias. E a gente podia investigar esses processos sonoros, né? Essa poética sonora, os sons que a gente pode emitir, o que é que a gente pode atingir como som, altura, volume. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu pensei, sim, a próxima peça é sobre baleia. E foi, porque foi o 52 Blue e está sendo porque o cantar é um diálogo, um díptico, né, do 52 Blue. Então, primeiro, aí, é isso, veio essa inspiração desse som, da sonoridade, e depois eu entrei nessa pesquisa sonoridade da Baleia 52 Blue e da Gal Costa e dos tons e dessa coisa da frequência sonora vocal humana e animal. E depois sobre os gestos, quando eu chego no estúdio com as pessoas, geralmente eu não sei muito bem por onde começar. É sempre assim. Mas depois a gente vai se alimentando. E às vezes começa com uma brincadeira de criança. Tipo, eu vou fazer um gesto, esse. Aí todo mundo faz. Aí depois o outro faz o outro. E aí o outro faz o outro. Então de certa forma, é criar uma brincadeira. Eu fico criando esse acúmulo de gestos. E depois a gente vai escolhendo, principalmente eu, né? Vou escolhendo o que é que combina com o quê. E a gente vai colocando isso dentro de um ritmo, de uma métrica coreográfica e vai entendendo esses materiais. Então as coisas vão acontecendo assim, de uma forma, para mim, espontâneas, porque também eu não paro de estudar e eu fico tentando fazer os links, né, as associações com as imagens que eu pesquiso, com a música, com imagens de frases e palavras que eu vou lendo. Grande Sertão Veredas, toda hora eu volto para ele, porque ele dá muita imagem, né? E aí eu fico propondo as coisas aqui, e as coisas vão de uma forma muito orgânica se encaixando umas nas outras. E as pessoas têm os contributos diferentes. A Maiara e o Yao são mais a música, né? E depois o Antônio também tem a informação do teatro. Eu também tenho essa informação, né? Esse conhecimento, essa prática teatral. E tem as meninas que são mais do corpo, da dança. Então a gente vai fazendo esse cruzamento entre as linguagens e as coisas vão acontecendo de forma espontânea. E eu gosto também de trabalhar muito com roteiro, com escrita de guião, né? Às vezes é hipotético, às vezes muda, mas eu vou escrevendo como roteiro de peça de teatro, como roteiro de cinema, guião de cinema. Eu vou imaginando os personagens e a gente vai testando, as pessoas vão trazendo coisas também, a partir do imaginário que a gente vai levantando. Então, quando a gente vê, tem um negócio que eu não consigo separar muito o teatro da dança, da música, do cinema, da literatura. Para mim, elas estão todas conectadas. Eu acho que é porque eu cresci com essas informações assim, né? Pairando no meu campo simbólico, no campo semântico, no meu imaginário. Eu acho que as artes performativas como um todo, elas ajudam a gente a enxergar um pouco a realidade, né? Dá- Eu acho que eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza que as artes, de modo geral, nos ajudam a nos localizar, né, como sistema, como seres humanos, como um órgão vivo. Ela consegue colocar a gente numa lente, assim, né? As nossas relações sociais, as relações de poder, as relações afetivas. As artes conseguem, as artes, a dança, o teatro, a literatura, a música, as artes visuais, né, o cinema, elas conseguem às vezes fazer com que a gente enxergue de uma forma um pouco mais didática o que a gente no dia a dia, na vida que às vezes se torna banal, a morte de milhões de crianças, né, ali no o que aconteceu agora com a Palestina e Israel, aquilo parece que é distante de nós, né? E a gente fica vendo da TV, a gente fica vendo do noticiário e
e às vezes banaliza algumas mortes. Lá no Rio de Janeiro teve uma chacina de novo, né? Cento e tantas pessoas. Eu não consegui nem ver direito. E, por exemplo, ontem a gente criou a cena final da peça, onde a gente... Ai, não posso falar, mas pronto. Que depois que a gente montou o final da peça, uma das bailarinas, a Chica, falou assim: ai, essa imagem parece com aquela imagem que eu vi na internet dos corpos lá no Rio de Janeiro. Então eu sinto que a gente consegue, de certa forma, dialogar com a realidade, né? A gente dialoga diretamente com a realidade. E eu sinto que a nossa função, que é... Eu particularmente, acredito na arte como uma função transformadora, assim. Que para mim é uma obrigação da minha parte, né? Como artista, discutir sobre o que a gente está vivendo agora, no presente, né? E tentar transformar... Não, é utópico da minha cabeça pensar que a gente vai mudar, que vai transformar. Na verdade, eu sou até pessimista em relação a isso. Eu acho que a gente precisa ainda de muitos séculos para poder mudar esse sistema tão arraigado, né? Esse patriarcado tão poderoso que nos deixa um pouco presos nessas guerras, nessas violências, microviolências, violência sistêmica. Mas, como diz a Denise Fraga, que é uma atriz que eu amo lá do Brasil, eu sempre repito que ela sempre repete. Ela sempre fala, eu sempre falo isso, eu sempre falo o que ela fala, que é quem sofre acompanhado de Dostoiévski, de Fernando Pessoa, de Clarice, quem se identifica ali naquelas palavras desses poetas, desses autores, consegue enxergar a vida com um pouquinho mais de poética, com um pouquinho mais de poesia, sofre melhor. Ela diz assim: quem tem esse acesso, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso às artes, né, performativas, ainda tem um lugar um pouco elitista, muitas vezes, mas quem consegue ter esse acesso, eu consegui ter esse acesso muito jovem, muito criança, e eu venho de uma família que é pobre, que em geral não teve os acessos todos, né? Ninguém da minha família é artista, a não ser eu e meu pai, que é cantor, mas ele não conseguiu trabalhar com isso, né? Ele foi ser outra coisa. Mas eu sinto que sim, talvez eu dei uma enrolada, né? Eu fui assim, mas sim, eu acredito que a arte ela é transformadora, ela tem esse poder de transformar. Eu sempre achei isso. E às vezes pode parecer romântico, mas eu fui transformado por ela. Tipo, eu me tornei uma pessoa muito melhor e com uma visão muito mais crítica sobre a vida e sobre o que está acontecendo ao meu redor e sobre o meu desejo de mudança também, sobre a minha indignação. Eu sinto que isso surgiu desde que eu sou criança, escutando Caetano Veloso, escutando a Gal, escutando a Elise, vendo os filmes do cinema novo no Brasil, do Glauber Rocha. Isso me formou de certa forma, né? E a literatura também, eu sempre li muito desde criança. Guimarães Rosa, a Clarice e vários outros e outras. E sim, eu com o que eu produzo é um grão de areia diante do mundo, mas eu sinto que eu estou promovendo, de certa forma, alguma mudança, que seja uma micropolítica, que seja entre nós aqui que estamos fazendo, né? Mas que depois vai atingindo algumas pessoas que estão assim no nosso radar, né? Social. E essa vai ser minha resistência até eu morrer, tipo, é o que eu consigo dar para o mundo, e é uma pequena porção, assim, mas eu não sei fazer outra coisa. E eu amo o que eu faço, eu amo cantar, por exemplo, isso me dá uma liberdade imensa. O violão, cantar o violão, isso me faz sentir vivo. Como dançar, como escrever, como ler, ou simplesmente como bater um papo aqui com um amigo, conversar, tomar uma cerveja. Isso é o que promove para mim uma pulsão de vida, apesar de que eu sei que o mundo está se acabando, assim, no sentido, está tudo muito estranho, errado, né? E muito violento. Mas o que eu posso fazer é trabalhar para que, sei lá, para mover alguma coisa, né? Eu não consigo ficar parado de braços cruzados vendo o circo pegar fogo. Inclusive, a peça é sobre o circo também que pegou fogo. Só que a gente não desiste, o circo pegou fogo, a lona caiu, e a gente segue nessa caminhada, nessa travessia, sempre para frente, sem desistir. Ninguém solta a mão de ninguém. Tipo, é essa a minha esperança, de que mesmo com o mundo pegando fogo, o circo pegando fogo, que a gente consiga, de certa forma, não sobreviver, mas supraviver, né? Tipo, mais do que viver. Francisco, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Que bom.